boa tarde. Pô, que sonzeira, hein? A gente está começando mais uma live aqui da School of Rock Ipanema, com essa sonzeira da banda Aquária, do meu querido Alberto Cury, que é o tecladista dessa banda Aquária, que faz mais sucesso fora do Brasil do que no Brasil, não que aqui também não faça. Então, o Alberto, ele é formado em música pela Unirio, fez o mestrado na UFRJ, é fera, pianista, compositor, arranjador, e o melhor de tudo, ele é professor da School of Rock Ipanema. Muito bom. Então, para a gente bater um papo, eles estão lançando agora o novo single chamado The Time Traveler, que é a música que a gente estava ouvindo. E para conversar sobre esse single e sobre música, eu vou chamar agora o Alberto para a gente bater um papo. Vamos ver se ele está aqui. Vamos lá. Peraí, marquei errado. Vamos lá, aguardando o Alberto. Tá me vendo? Fala. Tudo bom? Tudo bem contigo. Tudo certo, tudo certo. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Te receber aqui nessa live da School of Rock Ipanema. Eu que E estava ouvindo, eu ainda não tinha ouvido o single, pô, adorei, incrível, é muito bem feito, muito, é, é, apesar de, eu acho que tem muito teclado, né, mas é muito artesanal também, é impressionante. Eu vou Uhum. te perguntar tudo sobre essa música, mas eu queria começar pelo começo contigo e perguntar Aham. o que que te fez tocar, o que que te fez querer ser músico, qual foi o bichinho que te pegou para a música? Então, Nilo, obrigado aí pela oportunidade. Você, a School of Rock Ipanema. Estou muito feliz, estou muito honrado aí com esse convite. O que me fez ser músico, assim, eu sou filho de uma cantora, né, chamada Teresa Cury, que é uma cantora dos anos 60. E Olha, pois é, eu sempre tive envolvido com música de forma indireta. Eu canto desde que eu sou criança, né? Eu participava de show de caridade que minha mãe participava, em orfanato. E eu sempre cantava. Eu cantava as músicas do Michael Sullivan, do Massadas. ó, Que que eu legal. sou fã dele, sinal, sou muito fã dele. E eu O acho Michael, que o Massadas eu não conheço, eu conheço o Michael Sullivan, ele teve uma música do Paulo Ricardo que eu produzi chamada Dois, que ele fez a música, assim, ele é um craque, cara, ele realmente é um craque. Só um parênteses, impressionante, vamos lá. né? É impressionante, né? A coisa composicional, né? A intensidade, né? De compor. É. E assim, fala. Não, não, é contigo, Ah, tá. contigo. E eu sempre tive, como eu te falei, né, nesse entorno musical. Mas eu nunca imaginei que eu ia ser músico profissional, que eu ia trabalhar com música de uma forma, porque quando eu era adolescente, quando eu era criança e adolescente, eu desenhava, eu gostava muito de desenhar. E o sonho de profissão era ser ou designer ou desenhista, ou eu gostava de desenhar cartoon, que eu lia muito os gibis do Angeli, do Glauco, da Laerte, assim, eu era muito viciado nisso. E eu tenho assim mais de 100 revistinhas escritas, sabe? Olha, Eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer na vida. Mas a música foi me puxando e o heavy metal surgiu. Quem me motivou para ser músico foi o heavy metal. Os meus primos sempre ouviram heavy metal. Eu tinha uma relação com heavy metal de muito respeito, porque era uma música que os meus primos ouviam, e eles diziam que era uma música muito séria e tal. Mas eu tinha muito medo da capa do Ed, do primeiro disco do Iron Maiden, aquela capa do Ed, sabe? Eu morri de medo daquilo. E aí, assim, eu sempre tive um certo medo. Aí, quando eu virei adolescente, assim, eu já tocava um pouquinho de violão, um pouquinho de teclado. Eu comecei a ouvir heavy metal de forma mais intensa, porque uma amiga minha me deu uma fita cassete do Sepultura, que foi nos anos 90, quando o Sepultura começou a surgir com força no Brasil.
né? E depois eles tocaram no Rock in Rio. Foi mais ou menos naquela época ali, o pós-Rock in Rio 2, né? Aham, aham. A partir dali, eu fui conhecendo as outras bandas, aí resgatei as bandas dos meus primos, que eles ouviam, Black Sabbath, Iron Maiden, Led Zeppelin, e foi uma loucura. E eu tinha uma relação com rock muito intensa, porque minha mãe é muito fã dos Beatles, né? Ela tinha muitos discos dos Beatles. E só depois que eu fui relacionar que o Beatles estava na linha evolutiva dessas bandas, do heavy metal que eu gostava. E aí eu comecei a Ah, ouvir Beatles e descobrir. Aí foi uma coisa. Aí fechou. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero e tal. Foi por aí, assim. legal, legal. E você, né, é engraçado você falar que eles estão na mesma linha, né? Que os Beatles foram dar no Iron Maiden, e no, até, porque, até pelo equipamento que nem existia antes, né? Possibilitou esses shows, esses mega shows, né? Tudo começou realmente Sim. com Beatles. E me diz uma coisa, Ah. você que resolveu estudar ou você tipo, como é que foi? Você tem uma super formação musical, né? Você que resolveu estudar, foi mais cedo? Ou, como é que foi a sua formação? Como é que você começou a encarar a música como uma coisa séria? Então, quando eu comecei a montar minhas primeiras bandas, eu não compunha. Era um amigo meu, era meu parceiro de banda que compunha tudo. E esse meu parceiro de banda, ele tinha mais conhecimento. E eu percebia que ele tinha um conhecimento de teoria musical, um conhecimento mais profundo, que ajudava ele muito a compor. E aí eu fui aos poucos estudando música e tal, mas tinha muita dificuldade, porque naquela época era muito difícil estudar sozinho. Você sabe como é que hoje você tem YouTube, você tem essas coisas todas, cursos de música acessíveis, né? E eu não tinha É nenhum verdade. acesso a isso, né? E aí, assim, eu comecei a estudar por conta própria, mas eu não conseguia entender a harmonia, a teoria musical nos livros tradicionais, né, de conservatórios, que são muito herméticos. Você depende muito das aulas para entender. Tudo bem, eu fiquei um pouco desiludido, achando que era uma coisa distante para mim. Quando o Angra surgiu no Brasil, ali em 94, por ali, foi um outro choque para mim. Aliás, é interessante isso, foram duas bandas brasileiras de metal que me posicionaram para o heavy metal, Sepultura e o Angra. Quando o Angra surgiu, os caras do Angra, eles têm formação, né? Eles fizeram faculdade de música, e eu fiquei muito inspirado neles. E aí eu comecei a procurar Aham. cursos de música. Eu entrei no conservatório de música, na Lapa, Conservatório Lourenço Fernandes, super tradicional. E aí foi muito melhor, porque as aulas já. E aí você vê como é importante, né? Isso é até uma. Para o pessoal que está ouvindo aí que não conhece a School of Rock, né? Como é importante ter um professor e ter uma escola de música que facilite os conteúdos. Porque o YouTube é muito legal, os conteúdos estão aí, mas o professor faz muita diferença. E foi muita diferença que fez, sabe? Quando eu entrei numa escola de música. É muito importante. É verdade, E a partir dali, é verdade. muito importante. Me diga uma coisa, você é pianista, né? Mas você no Aquária você toca teclado, né? Você Isso. toca você toca teclado. E você, quer dizer, os teclados surgiram, começou Hum. a quer dizer, até então, outro dia eu estava pensando isso, as bandas progressivas, elas tinham aquela sonzeira, tudo, mas era tudo calcado no órgão, né? Não tinha, teclado não existia. Os primeiros teclados foram do final da década de 70, muita coisa já tinha, deu uma Oi, oi, tô te ouvindo. travada. Melhorou. É. Melhorou. Oi, Thaís, a Thaís entrou aí, sua Oi, aluna. Thaís. É, e aí, como é que foi essa tua passagem? Você passou para o teclado? Você já começou? Né? Qual foi teu primeiro teclado? Foi um Korg, um Roland? É, você tem isso? Você usa isso agora? Como é que é? Na verdade, eu comecei tocando baixo.
A Ó, primeira banda que eu toquei, uma banda de thrash metal, inspirado no Sepultura, precisava de um baixista. E como eu não tinha um baixista e eu não tinha um instrumento, eu resolvi tocar baixo por causa da banda, né? E, e aí foi muito interessante, porque foi ali que foi a entrada mesmo, né? Com a harmonia, com esses elementos todos. O primeiro teclado que eu tive foi o PSR da minha tia, que ela me emprestou, da Yamaha, que aí eu comecei a estudar nele. Agora, o primeiro teclado oficial mesmo que eu tive foi um Sonic SQ1, que era um teclado sensacional para fazer metal, porque ele era muito, ele tinha os timbres muito precisos e para soar bem numa banda de metal tem que ser um teclado com essa precisão de ataques. E o Sonic é Sharp, muito né? bom Tem que nesse. ser. É verdade. Exatamente. Exatamente. É, Foi é. esse, é. E, engraçado, eu tive um SQR-10, que era, aí já era uma workstation, foi minha primeira workstation e tal, com Que massa. disquete, e ele não tinha Uhum. som nenhum dentro, né? Você colocava, você loadava os sons, ou por SCSI, ou com disquete e tal. Incrível. Agora é curioso, porque o teclado, ele nas mãos erradas, ele vira um assassino de música, né, cara? Porque tem muito timbre ali dentro, então você não faça do seu teclado uma arma, né? A vítima pode ser você, né? Muito Porque interessante isso. Muito tem muito timbre, né? Muito, então você saca a síntese, você sabe mexer nos osciladores, você saca Olha, isso também. Além da tua formação musical, você tem essa formação de, digamos assim, técnica. então, eu já me enveredei por construção né, trabalhar sons sinodais, essas questões de construção do synth, né, do sintetizador. Só que o meu foco maior, na verdade, é a questão composicional. Eu sempre me dediquei mais à questão técnico-musical, né? Harmonia, melodia, contraponto, formas musicais, o instrumento. Eu nunca fui um grande entusiasta da questão daquela onda que muita gente tem de construir, né? De construir timbres e isso é uma coisa Ah, que eu nunca tive muita vontade, assim. Eu sempre tanto é que eu tô, por exemplo, tem um piano aqui. Eu praticamente só toco piano. Eu quase não toco uhum. teclado. O teclado entra quando eu vou construir os timbres para o disco e para o ao vivo. Mas a minha relação com o instrumento é o piano o tempo todo, assim. Ah, bacana, bacana. É, E é curioso, né? Você, quer dizer, você tem uma relação com o teclado para o Aquaria, assim, para a sua banda, né? exatamente isso. A minha relação é o teclado, ele é para mim um suporte dos arranjos. Até porque a gente também faz tudo muito sequenciado, né? Todos esses timbres aí são sequências MIDI. Então eu tenho uma entrada mais nesse sentido de produção MIDI do que propriamente Entendi. num sentido de tocabilidade. De Às timbre. vezes a tocabilidade e de tocabilidade também. Às vezes a tocabilidade vem depois. Às vezes eu tenho até que estudar coisas que eu construí em arranjos MIDI e tal. Às vezes não, às vezes eu toco, né? Eu toco, gravo e aí a melodia tá lá, né? Eu faço orquestrações, né? Mas na maioria das situações, ao contrário, às vezes, Entendi. né? Legal. Me diga uma coisa, quantas pessoas fazem parte da banda, do Aquaria? Olha, o Aquário é o Vitor Veiga nos vocais, é o Luciano de Souza na guitarra, é o Thomas Martin na bateria, o Fernando Giovanetti no baixo e eu no teclado. Somos cinco. Somos cinco. Pô, muito feras, cara. Música muito elaborada, parabéns. Obrigado E mesmo. como é que é a relação de banda com vocês? É uma relação tranquila? Porque eu vi que eu estava pesquisando aqui, tem trabalho de 2005, não é isso? A banda já existe há um tempão, né? Exatamente, exatamente. A gente, na verdade, o Proto Aquária, pode-se dizer, começou em 99, que é o Irapuru, é a banda Irapuru. A partir do Irapuru, a gente construiu o Aquário. Foram 5 anos de elaboração, né, de trabalho, até chegar no primeiro disco, que é o Lux Eterna, que foi lançado em 2005. E aí a gente demorou muito para fazer essa elaboração, né, e chegar à maturidade.
E foi um disco muito bem produzido, sabe? Foi produzido pelo Sacha Peff, foi mixado pelo Sacha Peff, que é tipo o papa do metal melódico mundial. Ele produziu o Angra, o Rhapsody, produziu o Avantasia, né? Ele é um super nome, assim, né? Do metal melódico, né? Desse segmento. E o segundo disco foi lançado em 2007, pelo Tom Hansen, que mixou também. Que esse então, ele produziu a banda seminal do metal melódico, que é o Halloween, a banda. Então, assim, a gente teve experiência com dois grandes mestres do gênero, sabe? E a gente lançou discos no mundo todo e tal. Ficamos 10 anos parados, né? Ficamos 10 anos sem produzir nada e a gente está retomando agora, né? Tem um ano mais ou menos que a banda voltou oficialmente. E me diz uma coisa, como foi que vocês entraram em contato com esses produtores? Foi fácil? Mandou e-mail? Na época era e-mail, né? É. Não foi fácil não, Ainda foi é, né? muito difícil. Sim, sim, foi muito difícil. A gente chegou no manager chamado Juan Corral, que ele é um argentino radicado em São Paulo, assim, e ele é manager, né, empresário. Ele foi nosso manager durante muito tempo. E ele que conseguiu os contatos com as gravadoras. Então, a nossa primeira gravadora foi uma gravadora japonesa, que ainda é a nossa gravadora, né, que a gente vai lançar por essa gravadora, chamada Marquee Records. Eles é que impulsionaram todo o resto. É a partir deles que a gente conseguiu os outros países e tal. Foi assim, foi nesse processo. Entendi. Me diz uma coisa, vocês, como é que transferir toda essa sonoridade para um show ao vivo, né? Para tocar isso ao vivo? É realmente é difícil. Como você viu, são muitas camadas, né, de teclados. Os shows que a gente fez com o Lux Eterna foram 6 shows que a gente fez. Todos foram feitos com samplers. E a gente colocava o sampler, o baterista com clique e a gente executava. Geralmente as bandas fazem isso. O Nightwish faz isso, o Rhapsody, todas as bandas do gênero fazem isso. Para esse agora, a gente está pensando se a gente vai fazer a redução de arranjos ou se vai fazer com sampler ainda. Como ainda está muito distante a questão do show, a gente vai lançar o disco agora, né, no final do ano. Vai ser lançado em novembro o disco. Mas a gente está pensando em fazer shows em 2021 depois, quando puder, quando estiver plenamente restabelecido, né, o sistema, né, dos shows. Mas a gente ainda não pensou como vai fazer. Pode ser nos dois modelos. Pode ser o nosso modelo que a gente fazia, né, de sampleamento. Pode ser na questão de tocar mesmo, de fazer redução e tocar. Ainda não pensamos, não. Quantas músicas? O trabalho todo vai ter quantas músicas? São 12 músicas. São 12 músicas. Esse disco ele é uma continuidade, porque os nossos 2 primeiros discos fazem parte de uma história que se interrelaciona. E esse disco é uma espécie de fechamento dessa trilogia, que fala de comunicação intertemporal e resolução de um Armagedon, que ele começa com um grande Armagedon e depois a grande liderança espiritual mundial, uma espécie de deidade, uma deusa, né? Como se fosse ela começa a se comunicar com suas reencarnações em tempos passados, para tentar resolver a questão do fim do mundo não acabar. Porque não só o mundo acaba, você tem um cataclisma temporal, então acabam todas as dimensões. É uma história bem psicodélica. Assim. Mas que apropriado, né? Que apropriado. Me diz uma coisa, aproveitando, de quem são as letras? Quem que faz essa viagem? Que constrói essa viagem? A narrativa. Então, né? eu que escrevo as músicas e as letras. Quem escreveu as letras também junto comigo foi o Roberto Scripilitti. E o Vitor Veiga, que é o vocalista também, né? Integra e colabora com as letras. Mas quem criou esse conceito fui eu, né? Do primeiro disco e do terceiro. O segundo disco, Legal. Quem criou foi o Agra, que é o ex-baterista da banda. Ele que criou o conceito do segundo disco. E todas as letras ele escreveu. E as baterias são todas tocadas?
Sim, são todos tocados. Pô, muito bom, muito bom Uhum. mesmo. Vamos falar agora um pouco, daqui a pouco a gente volta para a banda. Vamos falar um pouco do seu lado de professor, que é uma coisa que você, é, enfim, eu sinto desde a primeira vez quando eu te entrevistei e tal, eu tive essa sensação que você é uma coisa que você gosta, que você faz com propriedade. Me fala um pouco de ser professor. Então, ser professor é uma coisa assim. Eu fiz licenciatura em música, né? Então, no curso de licenciatura, ele trabalha a pedagogia do aprendizado, né? A psicologia do aprendizado, filosofia do aprendizado. Então, assim, eu fiquei muito encantado com essa questão, né? Da possibilidade de uma troca, né? De conteúdos, né? E eu gosto muito de dar aula, porque eu acho que dar aula, você tem além de você exercer o conteúdo de uma forma muito intensa e você recicla o conteúdo, você tem uma troca com aquele indivíduo de muito pessoal, né? E você percebe nesse momento, isso me ajuda até no ponto de vista composicional, porque eu percebo primeiro que eu mergulho nas canções, né? Eu gosto muito de ensinar canções, né? O meu grande barato, a minha grande entrada na música é com canção. Eu sou um estudioso da canção. Né? O meu mestrado foi todo baseado em processos criativos do compositor, do cantor-compositor, que é uma figura que no Brasil, você sabe que você é compositor, é uma figura que você balança a árvore e cai nos 20, né? Assim, o cantor-compositor toca. Mas Isso bons são os que não caem. Bons são os que você balança, eles ficam ali. fica lá, né? Então, Agora, fala. aproveitando, né, a gente já falou de fazer um curso de composição, eu acho que você seria a pessoa ideal para desenvolver isso aqui na School também. Uhum. E, enfim, a gente vai fazer, certamente vai chegar nisso e vamos fazer. Agora, aproveitando que a gente está falando de aula, de aluno, de dar aula, você estuda? Você ainda estuda todo dia? Ainda é meio absurdo, mas você estuda todo dia? Você é um garoto, né? Falar que você ainda estuda, se estivesse falando com o João Carlos Martins, né? Mas, Quem me dera. Quem me dera. não, mas eu queria saber se você ainda estuda e assim, já que a gente está falando para alunos também, essa live depois vai ficar no IGTV, muita gente vai ver. Massa. E eu queria saber se você estuda e quais os exercícios assim básicos, se você estuda, que você não deixa de fazer e tal. Então, eu estou sempre tocando, né? Todo dia eu toco. Eu tenho uma certa intensidade com o instrumento composicional. Então, assim, ontem mesmo eu fiquei muitas horas compondo, né? E quando eu estou compondo, eu estou tocando ao mesmo tempo. E nesse momento eu aproveito, assim, quando eu sinto, por exemplo, que eu estou muito emperrado, aí né, é uma coisa meio dinâmica. Eu paro, eu faço umas escalas, eu gosto muito de fazer escala, faço arpejo, né? Assim, dou uma reciclada. Gosto eventualmente de ler uma peça. Então tem o tio Wolfgang aqui, deixa eu te mostrar ele. Ele está sempre no meu piano. Querido tio Wolfgang. Que é o Mozart, né? Assim, Beleza. toda hora de vez em quando eu dou uma leiturinha nele, porque primeiro que ele formalmente é muito perfeito, né? É como se fosse aqueles prédiozinhos gregos, né? Aquela coisa simétrica. Então ele é muito bom, que você já bate o olho, vê a harmonia certinha, a questão da digitação também, é tudo muito organizadinho. Então isso me regula de certa forma. Então de vez em quando, eu gosto de fazer uma leitura assim, pego, sei lá, uma sonatinha assim, mais simples e faço uma leitura. Nas aulas também, né? Eu estou sempre tocando muito. A minha aula, ela tem um eixo de imitação. Eu trabalho partitura, mas eu também trabalho demonstrando. Então eu estou sempre tocando, né? Eu estou sempre exercendo a coisa.
O que eu gosto de estudar também, mas isso é mais assim, eventualmente, assim, eu pego apostilas de harmonia, e aí relembro algumas coisas que eu esqueci e tal. Agora acabei de pegar um livro do meu professor, que eu fiz um curso lá no UFRJ, do Carlos Almada, que é um grande professor de harmonia, e estava lá estudando, por exemplo, a harmonia do samba. São os clichês harmônicos do samba, que é uma coisa maravilhosa, né? Assim, isso tem um código próprio, né? Que é incrível, que nenhuma música do mundo tem. Né? É incrível isso. É, né? Você sabe Aham. que falando nisso, eu fiz eu gravava um programa chamado Zumbido com Mosca, que é no Canal Brasil, e aí eu tive o privilégio de conhecer muitos compositores, porque é um programa que entrevistava compositores, são 26 programas por ano, fizemos 11 anos, então tem Aham. mais tem 300 compositores, né, que Uhum. passaram por lá. E aí foram vários sambistas, o Delcio Carvalho, o Arlindo, o Monarco, mas aí teve uma, a melhor de todas foi o Zeca Pagodinho, que foi lá e levou, no dia que ele levou o Serginho Meriti, levou uma galera, levou o Que Mauro massa. Diniz e fez uma mesa. E aí eles têm essa coisa da segunda, né? Não, eu fiz uma primeira, aí dei para É, fulano fazer a segunda. segunda. É Isso é muito assim, maravilhoso. pô, fulano, A faz essa segunda é segunda maravilhosa. aí. Aham. A segunda é o seguinte, isso vem do choro, né? Isso, na verdade, vem da forma Ah, é? rondó. Isso vem da forma rondó da Europa, né? Que é a estrutura seminal da sonata, que veio na sonata, que é uma parte e uma outra parte, e depois essa primeira parte se repete, um ABA, que a gente chama. E o choro, que sempre teve um cacuete muito erudito, pegou isso, né, da música europeia, né, da forma rondó. E o samba, que vem do choro também, que tem uma herança do choro, pegou isso, né, Ah, Então, a segunda parte era uma parte de contraste. Assim, isso tem nos Beatles, por exemplo, né, é a forma verdade, é rondó. verdade, São duas verdade. estrofes, né, são duas estrofes. Então, isso é forma musical, né? E o sambista tem isso, assim, ele compõe em 5 minutos uma música perfeita, com a forma perfeita, porque está no sangue. É puro oral. É tudo de ouvir. É uma coisa incrível, né? Uma coisa maravilhosa. Você sabe que tem muito a ver com o blues, né? O Cazuza foi a Sim. primeira pessoa que me falou isso. Falou, pô, o blues e o samba tem tudo a ver. A forma de compor as letras, os temas, a malandragem e tal, e a poesia, né? Mas o samba eu amo blues, antes de mais nada. Vou falar uma coisa aqui, Que mas massa. é muito mais sofisticado, né? É muito Uhum. mais sofisticado. E essas pessoas, esses sambistas, eles naturalmente nascem com isso, né? Você vê o Pretinho da Serrinha, o Serginho Meriti, né? E, pô, você vê, cara, você conhece a pessoa, você fala, caramba, o cara fez uma coisa, assim, várias, né? Tão sofisticada, né? Harmonicamente, e eu tenho certeza que eles nem pensam no que eles estão fazendo, é uma coisa que vem. Da Fico até linguagem. arrepiado aqui. Você tem razão, porque linguagem é algo que você não se pensa, né? A linguagem simplesmente é. Você está imerso em linguagem. Né? A gente aprende a falar sem aprender a escrever, então o som vem primeiro. E quando você pensa no Cartola, por exemplo, que tinha aquela expressão harmônica absurda, ele estava imerso numa linguagem harmônica muito rica, né? Que é o choro, o samba e a música internacional. O Exatamente. rádio era muito forte, muito intenso. E o rádio tocava música americana também, né? Que tinha as harmonias, você sabe, né? Melhor do que eu. As harmonias da música Sim. americana são muito. Melhor que você, eu acho que eu não sei não, mas sei também. As harmonias é uma coisa assim que você não. A glória da cultura americana é a canção americana, né? Uma coisa maravilhosa. E o Brasil É também. O verdade, Brasil é isso, né? O Brasil verdade. tem uma É porque, questão. na verdade, eu falei do blues, mas pô, eu não estou falando de Gershwin, né? Irving Berlin, enfim, e outros mil, né? O Porter. E Cole Porter, eu não estou falando. Aí Sim. é realmente.
the real thing, the real book. Exatamente. Exatamente. Mas o blues é a base, né, de tudo. O blues é a matriz, né, de tudo. É verdade, De tudo. é verdade. É. A música, Como a música negra americana assim, a riqueza, né, é muito grande, né? transformou o E mundo, né? O blues transformou o mundo. Quando você pensa que Beatles e Stones, imagina Beatles e Stones sem o blues, né? Imagina o mundo exatamente. sem a lenda do Robert Johnson. A mística, né, por trás do blues é muito, muito importante para o rock and roll. É. A coisa da Eu venda acho da alma ao bacana diabo. que eu acho bacana que todos eles reverenciam, né? Todos esses, o Eric Clapton sempre reverenciou, todos os Bluemans, né? Todos eles. O Keith Richards fez filme em homenagem ao Chuck Berry. Eles sabem Maravilhoso. que mais do que o dinheiro que eles ganharam, né? Falando de Chuck Berry, que só falava em grana e tal, mas mais a riqueza, quer dizer, a vida que eles, o caminho, né, que se abriu. O Keith Richards fala isso na biografia dele, né? Mas você imagina, cara, você só tinha aquelas músicas caretinhas e tal, e de repente aparece os malucos, né, fazendo uma coisa completamente diferente, boa, né? E É. eu já falei isso aqui outras vezes, pô, os grandes, os piratas, os ingleses, né? São os piratas no pior sentido e no Muito melhor bom. sentido, né? Saquearam. Muito bom essa metáfora. Eles souberam fazer, pelo menos, né, Souberam sim. a pirataria. Souberam. É isso aí. Ah, eu tenho uma Me tese diga para uma. isso. Oi, como é que é? Eu tenho uma hipótese. Por que a É, Inglaterra floresceu tanto rock? Eu tenho uma hipótese aí. manda. É o seguinte, eu acho, porque assim, a Inglaterra tinha uma tradição de música coral muito intensa, sempre teve, né? E nos Estados Unidos, assim, nos anos 50, você teve um boom de grupos corais, né? Ryder Brothers, vários grupos, né? De grupos corais, né? E os Beatles ouviram muito isso. E eles se identificaram, de certa forma. Então é aquela coisa da colônia e da metrópole que o eco, uma coisa volta, vai e volta, né? Então tem essa questão. Só que assim, os ingleses sempre investiram muito em arte e educação. Quando você pensa, por exemplo, que o pessoal do Pink Floyd, os caras do Queen, os caras dos Beatles fizeram um curso de artes, De artes, eles né? Não é de música, é de artes, né? É. exatamente de arte, porque lá na Inglaterra, até hoje é assim, se você não está em humanas e exatas, se você não se identifica nisso, você não é um outsider, eles entendem que você é um artista. Isso é Hum. sensacional, porque geralmente é assim mesmo. O artista, ele é o outsider, ele no primeiro momento ele está perdido, ele não sabe para onde vai. E os cursos encaminham. O John Lennon entrou no curso de arte, desenhando, e lá há um estímulo intelectual muito intenso, sabe? E não só intelectual, do como fazer arte, né? De como impactar, como fazer, pensar arte. Por isso, o Fred Mercury fez o curso, né? Pink Floyd, os caras fizeram. Jimmy Page, Então, assim, é, é. é O John maravilhoso Lennon, né? isso, O né? John Lennon, John é. Lennon. Mais do que o curso de música, eles fizeram, ao invés de fazer um curso de música, eles fizeram um curso de arte, né? De arte. É, bacana. Me diga uma coisa, o que que você diria para um aluno que está querendo ser músico, assim, seguir? O que você diria para um cara desse, para um garoto desse, uma garota, garotos? Garoto. Eu diria o seguinte, eu diria que para ser músico basta primeiro tem que se dedicar muito mesmo, né? Uma dedicação constante. Mas quando a gente fala assim, eu não estou querendo falar assim com peso, entende? Ah, tem que ralar, tem que. Não é essa coisa coaching, né? De botar uma pressão, nada disso.
Eu acho que quando você gosta muito de música, naturalmente essa dedicação vem. O importante é que você esteja bem encaminhado, eu acho, sabe? É muito importante que você tenha alguém que passou por isso, que passou por esse processo e consiga te facilitar e te dizer, olha, faz isso, faz aquilo, justamente para não ter frustração no processo. E aí, voltando, a figura do professor é indispensável por isso, e do curso de música da escola. Porque o curso e o professor, eles sabem exatamente, eles decuplam as próprias experiências e só trazem para o aluno aquilo que foi proveitoso no sentido. Então você tem uma didática, isso que é didática, né? A rota. A didática é uma rota, no fundo, no fundo. Né? Então, por isso que eu sempre digo para todo mundo, quem está assistindo, todos os meus amigos que sempre perguntam, como é que a gente faz? Procura um professor, procura uma escola de música. A outra coisa que a escola de música tem legal é o entorno dos colegas. Você troca com os colegas, você vê a evolução dos outros colegas, você vê os outros professores, você tem a possibilidade de tocar no meio, às vezes no fim do ano, montar bandas. Isso é muito legal, assim, isso é muito estimulante. Muito estimulante, eu acho. Tanto é que te a escola de tira música... você tem razão. E uma escola que nem a School of Rock, ela te tira de casa, assim, né? Você fica ali malhando só para você, né? Não, né? Você tem uma banda, né? Ali suas referências, né? Você vê o teu amigo tocando uma coisa que você sabe tocar, ele ainda não sabe, outra ele sabe, e você vai se nivelando ali, Sim, sim, se referenciando, né? Pelos outros, sim, né? E é um caminho das pedras também, né? Você tem razão. sim. É Aproveitando, muito... aproveitando essa coisa que a gente está falando, e até o Eugênio perguntou aqui, eu ia te perguntar quem são seus ídolos. E aí eu vou te perguntar quem são seus ídolos e quem são seus ídolos no instrumento que você toca, que foi o que ele perguntou, né? Suas referências no teclado. Ídolos é meio. Eu mesmo pergunto isso, mas cara, pô, eu não tenho essa idolatria, não. Eu admiro muita gente, mas ídolo, acho. Ídolo. Não, a gente Ídolo é está uma coisa assim de... por causa de ídolos. Olha, interessante, interessante. Vamos pensar sobre isso melhor. Vamos pensar sobre isso. Jogou essa intriga, vamos pensar sobre isso. Questão do ídolo, né? Do ser humano, né? É. Muito bom. Assim, tem pessoas que eu me inspiro muito, assim, a idolatria é algo muito humano, né? Mas é muito humano também se desvincular da escravidão de ser humano, né? É o nosso projeto civilizatório. Se a gente se conformasse com a própria humanidade crua, a gente precisava estudar, a gente ainda estava na caverna. A gente preserva o que a gente tem de bom de humano e elabora, quer dizer, né? E diz assim, não, isso é humano? Sim. A gente quer isso enquanto sociedade? Não. Né? E a educação passa por isso. Né? Bom, mas só voltando à questão, ao que você perguntou de verdade. Eu me identifico muito com cantores e compositores, mais do que como pianistas. Então, por exemplo, meu ídolo, eu amo os Beatles, então eu tenho uma coisa com Lennon e McCartney que é uma coisa assim, que eu sou muito fã deles. Eu sou muito fã da trajetória deles, né? Assim, de como eles construíram juntos e sozinhos, né, praticamente, esse songwriting, né, deles, né, que na verdade eles organizaram, eles formataram, né, isso para o mundo pop. Eles praticamente, você Isso. sabe, né, você também você é compositor de música pop de rock, eles formataram mesmo, né, o fazer musical e tudo e aprofundaram isso, porque antes o rock era muito simples. Não, assim, não era muito simples, não. Você tinha. Porque a gente pensa no primeiro momento do rock, mas você tem o pop rock, que é super expandido em termos harmônicos. Mas os Beatles levaram isso às últimas consequências. A revolução harmônico-melódica dos Beatles é incrível, sabe? É uma coisa incrível. E até hoje a gente tem como referência, né? O que eles criaram ali. Então eu tenho mais como referência os compositores. No pianista que eu gosto muito, eu tenho uma relação muito afetiva com o Vladimir Horowitz, que é um pianista russo do século XX. Do final do século XIX, foi até o século XX, ali nos anos 80. Que ele era um poeta dos sons, na verdade. Ele tinha uma relação com a música de uma forma muito intensa,
muito mais pensando na questão poética até do que na questão técnico-musical. Numa época que a questão técnica já estava no seu auge, ali, 70, 80, do piano. Eu gosto muito do Rick Wakeman, no rock, né? O Kate Emerson, que são os fundadores do rock progressivo. Essas figuras eu gosto Verdade. muito. Eu gosto muito do Egberto Gismonti no Brasil, do Tom Jobim, do piano do Tom. Nossa Gosto demais. Senhora. Nossa É. Senhora. O E, Egberto, bom, e o Tom é outra estratosfera, mas o Egberto, para mim, junto com o Hermeto, são os maiores músicos do Brasil, na minha humilde opinião. certo. Vivos. Eu gosto muito. E enquanto compositor, cantor, compositor, eu sou muito fã do Caetano Veloso, assim, em todos os sentidos. No pensamento, na figura libertária que ele foi, né, para o Brasil, e o que ele é, sabe? As canções maravilhosas, a generosidade, a presença dele na cultura nacional. Eu sou muito fã também. Verdade. Eu também sou muito fã. Eu não caio nessa coisa de achar que ele é melhor que o Gil é melhor que ele. Eu amo os dois, cada Eu um também uma amo. coisa. Agora, eu vou botar aqui um trechinho de uma música que você separou. Assim, eu não sei se dá para ouvir legal. Quando tá uma pessoa só, dá para ouvir. Quando tá duas, eu não sei, mas Uhum. de qualquer maneira, vamos 30 segundos aqui, eu acho que vão. Tá dando para ouvir? Isso é demais, cara. Isso é demais. Eu amo, eu amo. É a minha música preferida. Sabe, como uma grande rola. Eu sou a sereia que dança, destemida e viara, água enfolhada na altura. Eu sou a sombra da voz da uma pirata da lua negra. Você não me pega, você nem chega a entender. Meu sonho serve a clareza. Quem é você que não sentiu ser Salvador? Que não seguiu quando balançando o pelo e que não me faz risadas de igual que não entende se não. Cara, não posso nem ouvir muito, porque eu fico muito emocionado, porque é muito bom, é muito incrível. É, Eu fico muito você sabe emocionado também. que há um tempo atrás, eu percebi uma coisa naquela canção Fora de Ordem, que ele fala a palavra ordem 3 vezes na música. Eu falei 3, eu fiz 2, é ótimo, minha cara fazer. Mas quando ele fala assim, o cano da pistola que as crianças mordem. Depois ele fala pletora de alegria, um show de Jorge Benjor dentro de nós. E depois fala eu não espero o dia em que todos os homens concordem. Que genial isso, cara. Maravilhoso. Genial, né? Palavra dentro da palavra. É, genial. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer, você falou das tuas referências, né? Eu botei o Caetano, mas tem um quê de Gorg Ligeti? Você conhece Gorg Ligeti? Não Um, conheço, não. é um húngaro. Aquelas músicas todas do Odisseia 2001, Odisseia no Espaço, são dele. Ele é Ah, microtom, sim. microtonal, Ah, é, O sal- Ligeti, que você está falando? Ligeti, Ligeti. Ah, sim, sim, o Ligeti eu conheço. É Aham. conhecer porque a música do Aquária, eu identifiquei umas partes Ligeti, Monpou, é, assim, John Cage, assim, alguma coisa também, mas enfim, eu identifiquei várias coisas bacanas ali dentro, né? Que Voltando a massa. falar Eu ouvi da, sim da, bastante da Ligeti. é muito bacana. É, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, rapaz. A gente ficou falando de, de, né? A gente começou a falar de Caetano, de coisas. A gente tá, assim, não tem tanto tempo ainda, mas quer dizer que seus ídolos são esses. Acho que você travou aqui para mim.
Câmbio. Tá travado. É engraçado que ao vivo eu nunca sei se tá travado, não sei se está travado para os outros, se vocês estão me ouvindo, se ninguém está ouvindo nada. Essa coisa de, ó, saiu. Vou tentar colocá-lo de novo. Essa coisa de, enquanto isso, enquanto deixa eu ver se tentar colocar ele novamente, eu vou colocar aqui uma música que ele também separou como uma música que ele ama. Enquanto isso, eu vou tentar colocá-lo para dentro de novo. Tá me ouvindo, não? A gente ouvindo. Me chamou a atenção, engraçado, que você falou que você gosta de Beatles, mas me chamou a atenção você citou o John Lennon e eu também não caio nessa coisa de falar quem é o melhor, se é o Lennon ou se é o McCartney, mas assim, a minha personalidade se identifica um pouco mais com a personalidade do John Lennon. Certo. Personalidade, certo. Assim. Eu acho, mas o entrevistado é você, né? Não, é interessante isso, né? Porque eles têm personas muito diferentes, né? E talvez é isso que tenha dado tão certo. As músicas que eles são parceiros, é impressionante, que eles fizeram juntos, que são as primeiras músicas, né? Elas são geniais nesse claro escuro. Nesse claro escuro. Por exemplo, dizem que a Wanna Hold Your Hand, a primeira parte é do Paul e a segunda é do Lennon. Que é mais obscura, que é mais... Então, assim, tudo que é mais... Muita gente defende que o Paul é mais solar e o Lennon seria mais obscuro. Só que o Paul tem coisas muito obscuras também. Eleanor Rigby, que discute a condição, né, da existência, né, tipo da solidão, né, é verdade. da existência, né, é filosófico, né? Eleanor Rigby é muito filosófico. Tipo, e isso vem do Paul, que ambos tiveram infâncias muito difíceis, né? E ambos tiveram questões de ausência paterna. O John Lennon perdeu o pai era ausente, né? E perdeu a mãe muito cedo. E o Paul também perdeu a mãe muito cedo. O Lennon perdeu a mãe de uma forma trágica. E o Paul não. Então, assim, os dois, eles se identificaram muito no drama. E muito da intensidade, eu acho, disso, dos Beatles, é isso. Tem uma fúria ali, tem uma... de existir adolescentes que... O Help, I Need Somebody, é isso, sabe? Tipo, é um grito de liberdade, sabe? De liberdade de um sistema, talvez, sabe? Liberdade de si próprio também. Então, e liberdade da pressão, né? São dois poetas pressionados pela indústria. Então, assim, é muito complicado para o poeta, né, lidar com isso, sabe, eu acho. Então, você vê muito... então, quer dizer, às vezes a gente cai no clichê, Lennon McCartney, mas assim, você vê, tem lado obscuro do Paul, tem lado solar do Lennon. Tem coisas solares. Eu acho que esse estereótipo veio quando eles fizeram músicas sobre suas infâncias, porque o John fez Strawberry Fields, que é uma obra de arte, né? Aí o Paul foi lá e fez Penny Lane. Penny Lane é toda então, você nunca vai ouvir uma música do John, cara, nessa onda assim, você não vai ouvir. Você vai ouvir músicas mais como é que se diz, densas do Paul, mas você não vai ouvir no máximo uma Ballad of John and Yoko, uma coisa assim, mas rock and roll. Aliás, ele fala na última entrevista, a primeira entrevista que ele deu para o Rolling Stone, assim que ele saiu, que acabou os Beatles e tal, que ele falou que rock mesmo é o que eles faziam em Hamburgo, que depois que eles foram formatados pelo George Martin, aquilo, ele falou, pô, não vou nem entrar
no mérito se é bom, se é ruim. Quer dizer, ele falou, eu acho bom, mas não chamem de rock. Aquilo ali é outra coisa. E realmente é outra coisa. Eles inventaram alguma coisa, né? É, Inventaram... é verdade. Virou uma outra coisa. Uma coisa muito ampla, né? Mas assim, Hamburgo, é engraçado que é o seguinte, eles foram para Hamburgo muito rock and roll, né? Mas eles saíram de Hamburgo muito Pois é. diferentes, porque eles foram obrigados, porque teve uma coisa muito engraçada. Quando eles foram para Hamburgo, eles eram uma banda, proto-banda, não tinha nada praticamente, não tinham um repertório. E quando eles chegaram lá, eles eram obrigados a tocar horas e horas por noite, todos os dias. E eles começaram a inventar repertório, eles começaram a tirar tudo que era música. E muita gente defende que o mergulho dos Beatles no material composicional foi nesse momento. Que eles aprenderam, os caras fazem assim, fulano faz assim. E eles pegavam assim, por exemplo, música de musical, pegava tudo que chegou, pega, e tocavam tudo. Então, um ecletismo do rock teria começado ali, teria começado aí. Porque o Elvis tem essa coisa, né? De ter balada, de ter rock. Mas, sei lá, os Beatles é uma coisa que mais eclética ainda, né? Tem bolero, tem bossa Mais nova. sofisticado, né? Mais sofisticado, né? Mas nesse ponto, o George Martin estar ali foi uma coisa que, que ajudou, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você você acha que essa tendência de todo mundo gravar em casa agora então mais ainda, você acha que isso vai afetar no aparecimento de novas bandas? Você acha que isso tem uma tendência das pessoas fazerem sua própria música em casa ou não tem a ver? Ou... O que você acha sobre isso? Já pensou sobre isso? Então, sim, sim, é. Essa questão de se autoproduzir, realmente, eu acho que tá consolidado isso, né? Eu acho que todo músico profissional praticamente já tem ou uma relação muito intensa já e domina ali como um instrumento. Muita gente defende que o Pro Tools é um instrumento, né? É um instrumento moderno. Sim. Ser também uma relação mais simples de registrar sua canção para uma pré-produção, né? Todo mundo tem uma interface de áudio hoje em dia e produz suas músicas, né? Ou suas demos, ou até mesmo um disco inteiro. A Billie Eilish, né? Que ganhou o Grammy agora, bateu o recorde de ganho de Grammy. O irmão dela, que é o produtor dela, os dois, na verdade, produziram grande parte do disco em casa, num computador em casa. Sim. Duas crianças, praticamente, né? Ela tem acho que 21 anos. Ele tem, sei lá, 23. Eles são dois meninos, né? E assim, e fizeram uma coisa muito incrível, muito inovadora, né? Muito. E aí, eu acho que o futuro é esse mesmo. Há algum tempo, né, já vem vindo, né, essa coisa da gravação digital. E tem seus reveses também, né? Eu acho que a figura do produtor é muito importante. Eu sinto muita falta de um crivo de produção. Às vezes eu acho que você ouve muita coisa que potencialmente poderia ser melhor se alguém tivesse passado por, né? Eu acho isso. Pela troca. Não porque talvez o artista não consiga, mas pela troca com outro artista, que é o produtor. Porque o produtor é um artista, né? E é um artista de muita experiência, né? De muita sensibilidade que também sabe que também tem a voz do público, consegue, sente também o espírito do tempo, né, comercial, assim. Então eu sinto muita falta Eu disso, acho que sabe? é verdade. Eu acho que o produtor mudou nesse sentido, na verdade. Quer dizer, o produtor que te ensina a gravar e é a verdade que hoje em dia as pessoas elas não passaram por isso, mas eu acho que o produtor hoje em dia é muito mais uma pessoa que te ajuda a conceituar, te ajuda a ver, enfim, ela não te ajuda a gravar efetivamente, assim, sabe? É mais uma coisa de conceito, né? Conceito. Aqueles produtores, por exemplo, um produtor que nem o Ezequiel Neves, não sei se você sabe quem é, que Sei, sei. produtor, pô, tive o prazer de produzir o Ideologia com ele, né? Ah, Ele, ah, e ele era aquele cara que ele ficava lendo jornal, aí de repente você fala, cara, mas eu já sacava ele já, né? Desde a época do Barão, ele fala, garotinho, isso está uma merda. Ele falava, sabe, ele tinha. grande E aí opinião. ele falava por quê? Isso aqui é por causa disso, disso. Aí você fala, caramba, o cara ele não entende de estúdio, não entende de música, mas ele tem uma parada ali que
que só ele tem, né? Nesse sentido, eu acho que faz mais falta até hoje em dia do que aquele produtor que vem do básico. Não que eu acho que não seja necessário, mas é menos necessário, porque as pessoas realmente elas já se gravam bem, né? Sim. É isso. E você a música, o fato das pessoas. Cara, a gente está aqui, tá com muito pouco tempo aqui. Eu tô como é que se diz? Estou ansioso aqui dessa última coisa, mas a gente está aqui para falar do Aquária. Eu queria dizer que eu vi também aqui que eu não conhecia o Lux Eterna, e Isso. é incrível, é um disco, né? É um trabalho inteiro, né? Eu É, queria dizer para as pessoas ouvirem, porque pô, é muito legal mesmo. é o primeiro E disco, né? a gente está. Desculpa, falhou. É o primeiro disco do Aquário, o Lux Eterno. É o primeiro disco, 2005, né? Exatamente, é. É. 2005. É. E... Bom, a gente está Diga. Não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. E já era a É isso mesma mesmo. formação, sempre foi a mesma formação. Não, do Lux Eterna somos 5, né? Temos 3 daquele período. 2 não estão mais. É o Vitor, o Fernando e eu, no Lux Eterno. Ah, 3 de eu 5. queria deixar aqui meus parabéns pro resto da banda. Pô, eu achei incrível, um trabalho assim muito elaborado, assim muito bacana. E eu espero que vocês se deem super bem, enfim, com esse single e continuar com uma banda, porque mais do que isso, a banda é um foco de resistência, né? Quer dizer, todo mundo pode fazer música em casa, mas porra, tem um tipo de música que só fica legal quando é feito ali, né, com todo mundo junto, quer dizer, com um ensaio. Isso tem uma parte muito importante. Tem vários tipos de música, mas esse tipo de música é um tipo de música muito importante e muito ímpar, né? A gente está aqui, ó, 25, 24 segundos, vai terminar. Eu queria te agradecer muito, adorei o nosso papo e, Obrigado. enfim, e sucesso para você, para sua banda, tá bom? Nilo, eu que agradeço Tudo de muito. bom. Muito obrigado pela oportunidade sua, da escultora.